tudo bem? Meu nome é Misael Rabelo, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal da Sincovi. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. E para isso eu tenho aqui a Amanda de Oliveira Werneck Rodrigues, também chamada de Amanda Werneck, que ela é formada em biomedicina pela Universidade Católica de Brasília, com habilitação em patologia clínica e também em acupuntura com foco em distúrbios psiquiátricos, e é administradora do quadro do Instagram Pergunte a Acupunturista. Seja muito bem-vinda, viu, Amanda? É uma satisfação e um prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom, a gente sabe que a ansiedade e a depressão, para falar a verdade, hoje elas são consideradas um problema de saúde pública, praticamente uma epidemia social, né? Então existe uma diferença no entendimento da medicina ocidental e da medicina oriental em relação a essas duas patologias. Então vamos entender hoje com a Amanda como é que funciona essa logística, como é que são os sinais e sintomas e como é que a gente pode melhorar a terapêutica desses tratamentos. Bom, Amanda, vamos lá. Eu queria que você definisse pra gente a ansiedade e a depressão. Ok. Basicamente, a ansiedade ela é um distúrbio psiquiátrico onde atividades externas ao paciente acabam gerando nele uma sensação de estresse, ansiedade, medo, além da rotina. Então todas as pessoas sentem esses sintomas em determinadas situações. Só que no caso da ansiedade, essas situações geram um sintoma físico e mental que atrapalha o bem-estar do paciente e cria uma cronicidade. Já a depressão é um distúrbio afetivo que ele é interno ao paciente. O paciente tem uma predisposição genética a ter a depressão e isso causa quadro de, por exemplo, baixa de autoestima, um ânimo que fica baixado, falta de vontade de viver mesmo no paciente. Interessante. Bom, Amanda, isso não é uma questão de hoje, né? Isso provavelmente é muito antigo na sociedade, né? Desde quando se estuda as doenças psicossomáticas, enfim? Então, o primeiro nome que a gente tem a respeito das doenças psiquiátricas é o nome de Hipócrates. Ele foi o primeiro a falar sobre distúrbios, manias, naquela época até falava sobre o termo loucura. Então ele foi o primeiro a relatar essa situação. Na época da Idade Média não era tão tratado como doença, e sim com um viés mais relacionado à religião. Então pessoas com distúrbios psiquiátricos eram tratadas como pessoas com possessões demoníacas, pessoas que precisavam de um tratamento de fé, de religião para melhorar. Com o passar do tempo, outras pessoas foram estudando até que nós chegamos a Freud, que fez toda a teoria da psicanálise, e ele começou não só a estudar a respeito da psiquiatria, mas como a sugerir tratamentos, e o tratamento utilizado por ele era a hipnose. Algum tempo depois chegaram tratamentos menos convencionais, até mesmo brutais ao paciente, ainda nessa ideia do maluco, do louco. Então tiveram tratamentos como a malarioterapia, a eletroconvulsoterapia, que eram terapias que tinham como objetivo modificar mesmo o cérebro da pessoa, como se aquela pessoa tivesse quebrado e eles tivessem que resolver, ok? Só agora, pro final do século XIX e XX, que a gente começou a ter o tratamento farmacológico e também uma compreensão melhor do que as doenças psiquiátricas. Interessante. E a ansiedade e a depressão, pelo que eu percebi, são coisas totalmente diferentes uma da outra, não é? Quais são os sintomas básicos ou generalistas da ansiedade e da depressão para que o paciente possa, enfim, saber dosar melhor o que ele tem? Então, a ansiedade ela traz muitos sintomas no quesito psicológico, de medo, de estresse, de preocupação, de ficar preocupado muito com o futuro. Então, o futuro traz toda uma confusão mental que acaba também causando sintomas físicos, como, por exemplo, sudorese, aumento dos batimentos cardíacos, uma falta de ar, uma sensação de desnorteamento, falta de equilíbrio e às vezes até desmaio. É muito parecido com sintomas, inclusive, do ataque cardíaco. Em compensação, a depressão, ela traz sintomas que são menos visíveis, que aos olhos do outro são menos agravantes, mas não são. Que são sintomas de fraqueza, sonolência, perda do apetite,
da vontade sexual. Então os pacientes com depressão, eles ficam em modo baixo mesmo. Então eles começam a ter uma diminuição das atividades rotineiras dele. E isso é o clássico para você desconfiar de uma depressão. Interessante. Bom, e no final das contas, certamente os tratamentos não são como eram feitos antes, né? Não, graças a Deus não. Né? E como que são feitos hoje os tratamentos para a medicina ocidental, para depressão e para ansiedade? Então, dentro da medicina ocidental, a gente tem dois viés. Um é o viés da psicologia, que vai fazer o tratamento terapêutico, a conversa, toda essa questão mais social. Dentro da psiquiatria, a gente tem o tratamento farmacológico, que é onde entram os ansiolíticos, os antidepressivos, o lítio para quem tem problema de bipolaridade, entre outros. Então, basicamente, há toda uma questão farmacológica com vários vieses, várias dosagens para tratar os sintomas dessas doenças. E no final das contas, assim, a gente sabe que tem esses tratamentos ocidentais, mas eles têm algum tipo de efeito colateral, tem algum tipo de vício? Como funciona isso? Então, o tratamento farmacológico, um dos grandes problemas são justamente os problemas, os efeitos adversos. O que acontece? Esses medicamentos, eles trazem sonolência ou insônia, trazem mudanças no apetite, tem pessoas que começam a engordar ou então que ficam com inapetência, eles trazem náusea, enjoo, falta de equilíbrio, então causa muita coisa que para uma pessoa que já não está saudável, que já não está bem, que não está psicologicamente bem, é terrível para elas. Além disso, tem a questão de que o tratamento farmacológico ele demora bastante para começar a fazer efeito. Os medicamentos psicotrópicos, normalmente eles demoram 2 semanas para começar o efeito. E para quem não está estável, isso é uma demora monumental. Sim. Bom, e no final das contas, se tem esse tanto de efeito colateral, o paciente ele tem alternativa além da farmacológica? Sim, sim. Nós temos também as terapias complementares, Essas terapias, elas vêm como ajudar ao tratamento farmacológico, diminuindo esses efeitos adversos e também já tratando a doença. Nós temos dentro da acupuntura, auriculoterapia, o uso dos florais de Bach, o uso de homeopatia para justamente melhorar essa questão dos sintomas e também criar um tratamento diferenciado do farmacológico, com outros pontos, outros objetivos além do que o farmacológico já traz. Entendi. Você teria alguma dica, alguma coisinha que o paciente possa, ou as pessoas que não têm ansiedade ou depressão de forma patológica, mas têm os sintomas, para que ele possa minimizar um pouquinho esses sintomas para não chegar a ter a patologia? Com certeza. O que acontece? Dentro da acupuntura, a gente tem um procedimento chamado acupressão. Esse procedimento é a massagem ou a pressão de pontos de acupuntura que já sabem que tem determinado efeito. Os principais pontos que eu posso mostrar são pontinhos do pulso, onde a gente vai tratar de acordo com os sintomas. Então, se você está tendo sintoma de sudorese, de realmente aquele pânico, que você está sentindo o coração bater mais rápido, você pode procurar o ponto coração 7. Esse ponto coração 7 fica nessa parte aqui, interna do pulso, ok? Na segunda prega, você pode encontrar um buraquinho. É uma depressão que você vai sentir entre os dois tendões. A massagem ou a pressão desse ponto vai te causar uma diminuição nos batimentos cardíacos, vai ajudar você a diminuir essa questão do medo, essa questão de ficar muito ansioso. Quando acontece de você sentir também questões pulmonares, sintomas pulmonares, você pode procurar o que fica do ladinho dele, que é esse pulmão 9. Ok? O pulmão 9, ele fica do outro lado do pulso, muito próximo a esse abaulamento aqui, essa erupção, muito próximo a essa parte, essa região da mão. Aqui embaixo, você pode sentir que também tem uma depressão entre duas estruturas e pressionar.
Quanto que você vai pressionar? Normalmente é interessante pressionar dentro de 5 minutos ou até você perceber que os sintomas estão indo embora. Interessante. Amanda, a gente percebe que o diagnóstico da medicina ocidental ele é muito calcado em sinais e sintomas clínicos, né? Então depende que o paciente verbalize as coisas e tudo mais. O diagnóstico da medicina tradicional chinesa, ele é diferenciado? Qual é o feedback que o paciente teria em relação a isso? Então, o diagnóstico da medicina tradicional chinesa também trabalha com a conversa. Então a gente vai perguntar sim o que o paciente sente, aponta o que ele sente, mas não só isso. O paciente muitas vezes ele não consegue descrever, ele não está numa situação psicológica que ele consiga traduzir tudo o que ele está sentindo. Então a gente faz perguntas sobre a rotina dele, não só sobre a doença. Então a gente vai perguntar sobre o que ele está comendo, quantas vezes ele está indo ao banheiro, se ele tem predileção por determinado sabor, por determinada estação do ano, determinado clima, e tudo isso vai gerar para o acupunturista uma noção relacionada a uma filosofia que nós temos, que é a filosofia dos 5 elementos, onde nós temos associações a clima, a sabor, e assim a gente pode determinar de onde está vindo todas essas situações que estão trazendo ao paciente. Ainda por essa filosofia, a gente pode fazer a análise do pulso, a pulsologia, onde a gente vai sentir os órgãos e vísceras internas do paciente, verificar se tem algum excesso, alguma deficiência, alguma disfunção que justifique o que ele está sentindo. A gente também tem o diagnóstico pela língua, onde a gente também faz, assim como no pulso, um diagnóstico do interno do paciente, daquilo que às vezes o paciente nem sabe que ele tem. E por fim a gente tem o diagnóstico, a sessão diagnóstica na acupuntura, onde vão ser estimulados alguns pontos e durante 48 horas o paciente ele vai sentir, vai externalizar coisas que normalmente ele não sente, que não são clássicas da ansiedade ou da depressão, mas que podem trazer para o acupunturista essa noção de onde está vindo. Então normalmente há uma questão de mudar humor, sono, alimentação, idas ao banheiro, questão de dores, e tudo isso quando é trago de volta para o acupunturista, fecha o quadro e assim a gente pode tratar aquele paciente individualmente. O interessante, a diferença entre o tratamento na medicina tradicional chinesa e na farmacologia é que o fármaco é um para vários. O tratamento na medicina tradicional chinesa, nós temos diversos pontos, mas que a partir do feedback do paciente, a gente vai saber montar o protocolo e introduzir esses pontos dentro daquilo que for melhor para o progresso, para a evolução do tratamento dele. Interessante. E Amanda, assim, a priori, pelo que eu percebo, o uso dos fármacos, enquanto o paciente estiver usando, ele teoricamente fica bem, fica estável, né? Ele fica a priori mais tranquilo com os sinais e sintomas mais apagados. Então ele não apresenta os sinais e sintomas clínicos da doença, mas teoricamente ele está tomando fármaco e ainda enquanto ele estiver tomando, ele não externaliza. Então ele praticamente depende do remédio para sobreviver sem os sinais e sintomas. Quanto tempo demora uma terapia em medicina tradicional chinesa? Ou ele tem que ficar fazendo pro resto da vida também, assim como um psicotrópico? Como funciona? Então, uma das principais queixas dos pacientes é essa questão de poder gerar um vício, uma dependência, tanto em qualquer tratamento que seja. A acupuntura, ela dá uma sensação semelhante porque ela dá uma sensação de bem-estar. Enquanto você está fazendo a sessão de acupuntura, você tem um relaxamento extremo. Mas a acupuntura não é só isso, não é o sintomático. Nós, justamente pelo método diagnóstico que eu falei previamente, nós vamos na causa, na origem daquilo. Então, uma vez que você trata o que está originando aqueles sintomas, quando encerra o tratamento, significa que aquele órgão, aquela víscera, aquele sistema do corpo humano está tratado e por isso não vai haver recidivas. Quanto ao tempo, é uma coisa que varia de paciente para paciente.
Assim como o protocolo é variável, o tempo é variável. Então a gente precisa saber o que causou isso. Se foi um trauma do passado, se foi uma situação de agora, se é uma situação crônica ou aguda, se ele tem estímulos externos para continuar sentindo, então vai variar. Normalmente, o que o acupunturista propõe ao paciente é que ele mantenha a acupuntura enquanto ele estiver necessitando do remédio, porque não é feito aqui no Ocidente o uso da acupuntura sem o remédio. Então, enquanto ainda houver indicação para ele tomar um remédio, a gente continua com a acupuntura. E a acupuntura vai ajudar ele a fazer o desmame, que é um processo muito difícil para os pacientes. Uma vez que ele faça o desmame e que ele já se sinta bem, se sinta estável durante determinado tempo, para ficar sem medicamento, a gente encerra também a acupuntura e mantém só as sessões de manutenção. Essas sessões de manutenção são basicamente para impedir que haja qualquer outra doença, não necessariamente a doença física. A acupuntura ela serve para dar equilíbrio para o paciente. Então, uma vez que ele já tenha se recuperado da causa que levou ele à acupuntura, ele pode manter, se for desejo dele, somente para manutenção da saúde e não para tratamento de doença. Maravilhoso. Bom, Amanda, foi muito esclarecedor, viu, sua entrevista aqui pra gente, suas indagações, todo esse processo de explicações foi muito legal. Inclusive, eu vou deixar o contato da Amanda aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar, inclusive o Instagram dela, o telefone, enfim, e-mail, para vocês poderem manter esse contato, porque de fato a gente precisa de profissionais que entendem especificamente de cada área, para que a gente possa ser muito bem tratado. E no final das contas, agora eu vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com a nossa temática, uma frasezinha de Lao Tse, que ele diz: a alma não tem segredos que o comportamento não revele. Então, muitas vezes o paciente ele tem depressão ou ele tem ansiedade, que pode ser confundido com vários outros sinais e sintomas de comportamento que vão estar sendo revelados à sua alma de verdade. Muito obrigado por toda essa entrevista e viva o Tao!